Vamos escutar isso aqui juntos. Você não pode fazer isso. Mas por quê? Porque você não tem o direito de fazer isso. Do quê? De poder se opinar contra uma vacina. Eu não posso opinar? Não, Mas você não é pode. essa Você a não pode. liberdade de Se você expressão. fosse cientista, se você provasse lá dentro do seu laboratório que essa vacina vai levar a alguma complicação Você quer que eu àquela abra pessoa... artigo científico? Não, Porque não, não não, tá não, esses fundamentos. O seu programa, ele não pode entrar nessa área da ciência. Ok. Vamos dar ao senhor Caiado os 10 motivos pelos quais não só eu, como você, como mais de 260 milhões de brasileiros, ou melhor, os 8 bilhões de pessoas no mundo, devemos falar e questionar a ciência. Em primeiro lugar, a ciência faz parte do que eu chamo de palavrinhas problemáticas, assim como democracia, terrorismo, fascismo, nazismo e tantas outras que deveriam ser removidas do discurso público, assim como a gente retira o carro de uma pessoa bêbada até que ela retorne à sobriedade. Quando a sociedade fizer algum avanço, então nós retornamos essas palavras ao discurso público, quando elas se encaixarem em 4 pilares fundamentais conceituais que eu vou postar em um outro vídeo, e aí é mais um motivo para vocês seguirem o canal agora. Em segundo lugar, a ciência virou um salvo-conduto, assim como as outras palavrinhas problemáticas, para causar qualquer tipo de dano, distribuição e mal no mundo, desde que vinha precedida da palavra. Então, eu estou fazendo isso em nome da ciência. O conceito é válido para mim, quando eu falo, mas não é válido para você. Terceiro, a ciência é uma ferramenta. O problema fundamental da ciência é que ela usurpou o trono. E a ilusão fundamental da ciência é que todo conhecimento só vem da ciência e do método científico. O problema do martelo é que quando você é um martelo, tudo parece ser prego. E o ser humano e o conhecimento são muito maiores do que a unilateralidade neurótica direcionada à humana. Nós temos instinto, nós temos sonho, nós temos experiências, nós temos percepção, nós temos visão, sem precisar fazer qualquer processo científico mais profundo. A fórmula do benzeno foi descoberta pelo Kekulé em um sonho. Ele acordou e escreveu a fórmula do benzeno. Simples assim. Quarto, tudo que é institucionalizado vira ferramenta de controle, quer seja nas artes, na poesia, na pintura, na religião, especialmente na ciência. E o ser humano vira um objeto obtuso, uma coisa sem valor, um ponto de dados no qual eu posso aplicar os meus experimentos sem ter em consideração a individualidade daquele ser humano. Como ficou óbvio na Covid, quantas pessoas sacrificaram sua vida e sua saúde por um experimento científico. Quinto, por causa da ciência, nós temos a capacidade de destruir toda a vida no planeta dezenas de milhares de vezes seguidas, inclusive como já destruímos vários atóis e vários locais da natureza para fazer os nossos testes. A ciência contra a beleza. Sexto, não se pode separar o indivíduo do experimento. Essa é uma outra ilusão que já foi quebrada há mais de 100 anos. O ser humano é uma pessoa com fantasias, uma pessoa desequilibrada e carrega consigo todos os arquétipos e a loucura individual. Isso se projeta dentro dos experimentos, assim como os escândalos recentes da Lancet, de manipulação de dados, manipulação de toda a pesquisa científica, incentivos financeiros, de uma série de outras coisas, e agora com a política envolvida dentro da ciência fica até pior. Sétimo, o pilar fundamental da ciência é o questionamento. Tentar derrubar as hipóteses e as teses já formuladas pelo outro de todas as maneiras possíveis para ver se ela sobrevive. Se eu disser que todas as plantas do planeta são verdes e colocar 8 bilhões de pessoas para provar que a minha hipótese está errada e ainda assim ela sobreviver e for constatado, que todas as plantas do planeta são verdes, então a minha tese é forte. Se eu disser que todas as plantas do planeta são verdes e eu proibir todo mundo de falar, exceto o meu grupo seleto de amigos, a minha tese é muito fraca. Pessoas vão falar bobagens, pessoas vão falar besteiras, pessoas vão criar fantasias, mas esse é o preço que se paga para ter uma boa ciência. É o respeito ao pilar fundamental do diálogo. Oitavo, um livro chamado As Mentiras que eu Contei na Universidade de Medicina, do grande Robert Lufkin, que eu conheci pessoalmente. Nono, a história da ciência é um cemitério de certezas. Tudo aquilo que hoje parece consenso intocável já foi, um dia, heresia perseguida. Ignaz Semmelweis descobriu que os próprios médicos matavam as suas pacientes por não lavarem as mãos. Foi ridicularizado pela comunidade científica da época, internado em um manicômio e morreu lá dentro espancado pelos guardas.
Hoje, lavar as mãos é o consenso mais óbvio do planeta. Barry Marshall afirmou que as úlceras eram causadas por uma bactéria e não pelo estresse. Riram dele. Então ele bebeu um tubo de ensaio cheio daquela bactéria, adoeceu de propósito, provou a sua tese e ganhou o prêmio Nobel. Então toda a verdade científica que o Senhor hoje venera nasceu da boca de alguém que se recusou a ficar calado. Quando o Senhor proíbe a pergunta, Senhor Caiado, o Senhor não protege a ciência, o Senhor congela o erro no lugar e condena todos nós a repeti-lo para sempre. 10º e talvez o mais importante, a necessidade de controlar a narrativa e proibir a pergunta nunca foi, na história da humanidade, um problema de ciência. É um sintoma psicológico. Quem precisa silenciar a pergunta é, no fundo, quem mais teme a resposta. O impulso de calar o outro é a sombra que a pessoa projeta para fora, justamente porque é insuportável encará-la por dentro. Uma ciência que não pode ser questionada deixa de ser ciência e vira dogma. E todo dogma é apenas o disfarce elegante do medo. Meu nome é Ricardo Barreto, sou formado em Psicologia Cognitiva na Universidade da Califórnia e tenho pós-graduação no maior centro de pesquisa analítica junguiana e de mitologia, também na Califórnia, em Santa Bárbara. Segue aqui para não perder a próxima.